A humanidade atingiu o auge da sua prosperidade, até que um ser que se chama Antarax apareceu. Ele é um deus demônio e apareceu de repente para destruir e engolir tudo em um grande oceano de escuridão. Todos que estavam ali entraram em desespero, até que de repente um cavaleiro dragão apareceu e derrotou o deus demônio. Agora, 400 anos depois, a tecnologia mundial retrocedeu muito, e nós encontramos o Lucien no reino de Metalicana. Ele é um garotinho que chora de medo quando o exército rebelde das trevas se aproxima do castelo que ele estava. Os rebeldes entraram no castelo e iniciaram um ataque. O Lucien tenta salvar a Yoko, mas ele é atingido na cabeça. A Yoko começou a lançar um feitiço nele e se inclina para dar o toque final. Um beijo. Mas o corpo do Lucien nesse momento emite uma energia escura e se transforma no malvado e poderoso Dark Schneider. Ele se diverte com toda a sua glória e estava muito ansioso para matar o Gel. Esse é um grande sacerdote responsável por selar ele no corpo do Lucien, e ele também é o pai da Yoko. 15 anos atrás, o Schneider atacou o reino Metalicana e matou o irmão da Sheila enquanto lançava o seu feitiço de reencarnação. O grande sacerdote o selou no corpo de um bebê, esperando poder controlar ele e usar quando fosse necessário. No entanto, demônios o atacam e ele destrói uma horda enorme em segundos com um feitiço. O Schneider derruba o seu líder rapidamente com um poderoso feitiço de morte. A Sheila então agradece ao Schneider, mas ele caminha em direção a Yoko e depois desaparece. Mais tarde, o Schneider revela a Yoko que planejava se vingar do seu pai e depois iniciaria uma guerra para conquistar o mundo. Ele a beijou e voltou a ser o Lucien. Ele não se lembrava do que aconteceu enquanto ele era o Schneider. Agora, no dia seguinte, a Yoko e o Lucien vão para o castelo onde o Gel diz ao rei e a Sheila que há sinais de ressurreição do Antarax. O Gel é interrompido por uma ida em fúria e percebe que outro feiticeiro estava causando problemas. A Yoko na hora realiza o ritual e o Schneider é despertado. Na hora, ele vê o Gel e se prepara para lutar convocando um golem de guerra que ele usou na guerra de 15 anos atrás. De repente, o Kevidobo apareceu ali com a sua hidra. O Schneider vence ele em segundos. E agora ele queria matar o Gel com o golem. Na hora, a Yoko impede ele de fazer isso, agarrando ele e implora para o Lucien voltar. Mas ele explica que o Lucien e ele são dois lados da mesma alma, e beija ela. Isso o sela de novo, e o Gel confirma que tudo é o tal de alguém que estava tentando libertar o deus demônio. Então aqui nós vemos o Gaara, que é um dos 4 reis rebeldes, e ele invade o reino para encontrar o Schneider e amarra a Yoko na parede. De repente o Schneider despertou de dentro do corpo do Lucien para falar com um homem que se chama Gaara, mas os sacerdotes invadem a sala e levam o Gaara rapidamente carregando a Yoko. O Schneider foi despertado totalmente pela Sheila para salvar a Yoko, mas ele diz a ela que não se importava com a Yoko. Então a Sheila dá um tapão bem forte na cara dele e conta ao Schneider sobre a sua completa decepção. O Schneider nesse momento acaba acordando depois em uma expedição para salvar a Yoko. Eles chegam em um portão bem grande e o Schneider lança um feitiço explosivo para quebrar a barreira. Nessa, um Minotauro apareceu e o Schneider sacrifica os soldados enquanto sobe algumas escadas com a Sheila nos seus ombros. Eles encontram um Dodge Daemon. Essa é uma criatura que poderia se materializar diante deles se as dimensões estivessem se cruzando. O Schneider lança um feitiço, mas não consegue matar ele. A Sheila corre atrás do monstro e derruba sua barreira de defesa. Assim, o Schneider é capaz de lançar um mega feitiço e corta o monstro em pedaços. A Sheila e o Schneider acabam em uma câmara onde a Sheila vê uma espada e pega ela na hora. Mas ela não consegue controlar a espada, e sem querer, ela corta Schneider e envenena ele. Mas ela suga a ferida como se fosse uma picada de cobra. Só que nesse momento, um demônio sai da espada e o Schneider se depara com um oponente que usa o mesmo tipo de magia que ele, em um nível muito mais alto do que o dele. Ele acaba sendo rodeado por chamas como a Sheila. Então, ela sugere que ele faça um feitiço frio. Ele imediatamente faz isso, e o Efreet na hora ri disso e decide usar essa fraqueza ao seu favor. O Schneider usa sua magia para lançar o exodo e amplifica o calor para queimar o deus do fogo. O corpo do Efreet atravessa a parede e entra na área onde tinham vários ninjas. Eles na hora falam que nem o Gaara conseguiu empunhar e domar a espada de fogo que o Schneider agora estava empunhando. Na hora, ele atravessa uma parede com uma espada e encontra o Gaara com uma Yoko nos seus braços. O Gaara provoca o Schneider, que não consegue se concentrar em nada, além do fato do Gaara ter visto a Yoko sem roupa. O Gaara pegou a espada e começa a lançar um ataque. O Schneider consegue revidar e mantém a luta a curta distância, mas ele é empurrado para trás pelo Gaara.
ele joga sua espada e começa a lançar um feitiço. O Gaara começa a ir para cima e consegue cortar o braço do Schneider, mas ele ainda assim consegue lançar o feitiço e destrói o braço do Gaara também. Com raiva, o Gaara começa a dizer que ele deu uns pegas na Yoko. Por mais que isso seja tudo mentira, o Schneider fica morrendo de raiva e lança um outro feitiço lendário. Enquanto o Gaara envia um feitiço que era mais forte que a velocidade do som, ele acaba bloqueando o ataque e termina com seu feitiço para destruir o castelo todo. O Gaara e o Schneider brigam sobre os escombros, e depois disso, sem um final digno para essa luta, o Schneider foi visitar a Aerys com um feitiço de ilusão e tenta manipular ela, mas na hora ela destrói o feitiço da ilusão. Aqui, o Lars, que é o companheiro dragão do Gaara, briga com o Schneider por ele estragar sua jornada para conquistar a Aerys. Ali, eles encontram uma mulher fugindo de uma aranha gigante. O Schneider queima ela e pega um talismã que estava voando nas cinzas. A mulher agradece a ele e se oferece para levar ele para a mansão para agradecer. Lá, o Schneider, diferente do que muitos achavam, simplesmente se empanturra de comida e a mulher pergunta se ele estava lutando na Guerra Metalicana. Ele ignora a pergunta e vai para o seu quarto depois de comer. Só que a menina vai até o quarto dele e praticamente se oferece para ele na maior cara dura mesmo. Quando Schneider estava se rendendo a isso, uma aranha apareceu nas suas costas. E aqui, a mulher se revela como um dos 3 generais feiticeiros. O seu nome é Sin Ari. Ela diz que a Aerys estava lhe ajudando. O Schneider, então, revela que ele lançou um feitiço de ilusão antes que a Sien pudesse colocar o talismã nele. Então, na manhã seguinte, antes do Schneider partir, a Sien conta a ele sobre outro assassino enviado para matar ele, e ele recebeu uma magia poderosa da Aerys. O Schneider, nessa hora, vai embora e leva ela junto com ele. Lá, eles encontram outro assassino. Ele é um cara que comanda uma horda de orcs. O Schneider vista eles e o assassino corre na hora e corta o Schneider em vários pedaços. Mas ele simplesmente estava usando uma ilusão para conseguir evitar isso, e Schneider usa o feitiço para explodir o assassino. Mas só suas roupas que foram destruídas. Ele na verdade se revela ser uma garota que se chama Kai. Ela revida com um feitiço antigo que lentamente transforma todo o corpo do Schneider em pedra. Então ela ataca para destruir ele em pedaços. Mas, assim Ari salva o Schneider jogando outro talismã de aranha na frente dele e assim ele evita a explosão. Ela o defende dizendo que o seu poder poderia ser útil para elas, mas a Kai se recusa a isso e assim joga mais talismãs no caminho da Kai. Só que não adianta de nada e ela estava para matar os dois, mas no meio dessa briga, a Kai revela o nome do deus que estava segurando a maldição da pedra e isso faz com que o Schneider consiga escapar. A Kai tenta atacar de novo, e o Schneider se gaba de como seu deus é um bebê comparado ao dele. Ele lança um ataque de arco e flecha várias vezes seguidas, e vira praticamente uma chuva sobre a Kai. Ela então convoca uma Cockatrice para transformar ele em pedra e joga um gás petrificante na direção do Schneider. Mas o vento muda a direção e vai na direção do Kai. Ela tenta fugir e deixa um cristal cair. Ele quebra e faz a Cockatrice entrar em um modo frenético. O Schneider lança um poder para matar ele, e a Kai na hora manda ele matar ela, ou então ela vai voltar mais tarde para matar ele. O Schneider elogia suas habilidades e a salva do veneno da Cockatrice. Então, nesse momento, a Kai avisa sobre o terceiro assassino. Esse é o mais forte de todos. Então no caminho, o Schneider de repente se transforma no Lucien e procura Yoko. Ele encontrou, mas, logo depois, eles são atacados por um lobisomem que quer levar a Yoko com eles. O Schneider ainda estava na forma do Lucien e começa a intimidar o lobisomem e arrasta o rosto dele no chão. O Schneider causa sérios danos ao lobo, que acaba revelando os seus motivos para levar a Yoko com eles. O lobo revela que o Conde estava tentando se tornar poderoso o suficiente para matar a Aerys e a Kal'Tho. Então, de repente, o Conde apareceu ali e captura todos eles. Lá no covil do Conde, o Schneider é enjaulado, enquanto a Yoko, a Sien e a Kai são capturadas. O Conde queria sugar o sangue delas para aumentar o seu poder. Ele afirma que seu poder vai dobrar se ele beber o sangue da Sien e a persegue. Mas a Yoko chuta ele no rosto para longe. O Schneider, com raiva, se solta da jaula e enfrenta o Conde. Ele lança o seu poder. Era um dos poucos que poderia prejudicar os vampiros. Mas o Conde não parecia ter levado nenhum dano e ele dispara lasers com seus olhos para destruir o corpo do Schneider. Ele ri enquanto pensa em sugar o sangue das garotas, mas o Schneider estava vivo atrás dele rindo junto. Na hora, o Conde lança seus raios lasers rotativos, mas o Schneider avança para defender o feitiço com as suas mãos. Logo em seguida, ele usa o mesmo poder para alimentar o seu feitiço e destrói a parede atrás do Conde, que passa a luz do sol. Mas o Conde vira um morcego, só que o Schneider derruba ele e pega um pouco da pele do morcego.
Ele usa a pele para realizar um feitiço que faz do conde um escravo. Ele vai morrer e reencarnar como um sapo se desobedecer às ordens do seu mestre.